Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela quer deixar ressoando no nosso coração a seguinte pergunta, que é o próprio Cristo que faz para cada um de nós hoje. Quem eu sou para você? O que é que eu significo na sua vida? O que é que eu represento? Qual é o lugar que eu ocupo na sua existência, na sua vida? Essa é a pergunta que a liturgia de hoje quer nos fazer. Vamos ver o Evangelho, primeiro ele, porque ele tem muitos detalhes importantes e nós não temos muito tempo. Não vou fazer homilia muito comprida, não. A gente precisa ver algumas coisas. Primeiro, o Evangelho começa dizendo assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Para que essa informação no Evangelho? Na verdade, aqui nós temos que pôr dois lugares especiais. Existia a região da Judeia, coração da região da Judeia é o Monte Sião, onde está a cidade santa de Jerusalém. Na cidade santa de Jerusalém se adora ao Deus verdadeiro, ao Deus dos judeus. Hoje a cidade santa, hoje em dia, a cidade está dividida em 4 partes, são 4 bairros, isso a cidade velha, porque ela já cresceu bastante. Mas a cidade velha está dividida em 4 partes, tem o bairro cristão, o bairro muçulmano, o bairro judeu. São 2 bairros judeus, um muçulmano e um cristão. Mas todas essas 3 religiões, elas adoram ao único Deus verdadeiro. Na cidade de Jerusalém, na época de Jesus, tinha o templo santo de Deus. Ali era um lugar perfeito para Jesus levar os discípulos e lá diante da cidade santa dizer aos seus apóstolos: vocês estão vendo este templo do Deus verdadeiro? Pois é, eu sou o filho dele. Jesus podia fazer isso, mas ele não fez. Ele levou os apóstolos até a terra pagã. Cesareia de Filipe fica no norte da Galileia, na região da Galileia, e ela é uma cidade que foi construída na encosta do Monte Hermon. É uma cidade bastante bonita, ali tem fontes de água, tem uma vegetação bastante rica, a fauna, a flora é abundante, tem pequenas cachoeiras, riachos, um lugar muito lindo, muito bonito. O filho de Herodes, um deles, ele teve 3 filhos, e os 3 filhos ele colocou também o nome Herodes, eram 3. Um dos 3 ficou nesta região lá da Galileia. E ali ele construiu uma cidade em honra ao imperador César Augusto, por isso se chama Cesareia. Em Cesareia, ele trouxe vários deuses pagãos, inclusive um deus grego, chamado de Pan, ou Panaias. Os muçulmanos não, os que são árabes, eles não conseguiam falar a palavra B, trocaram por P, e chamavam então de Panaias. Aquele lugar eles construíram um templo enorme ao deus Panaias. E esse Deus, ele era conhecido como aquele que caçava. Então, à noite, ele saía tocando flauta no meio da floresta e matando os animais com as ninfas. Desse Deus, dessa ideia, dessa história, dessa fantasia, que nasceu inclusive a palavra pânico, vem de Panaias, o Deus que bota medo, o Deus que assusta. Então, ali, no meio de vários templos, de vários deuses, um lugar que não era nem um pouco ortodoxo, judaico, Jesus pergunta: quem eu sou? E essa pergunta ela é fundamental, porque no meio de vários deuses, o cristão é aquele que está consciente, que sabe quem é Cristo, que tem clareza da sua fé. E é por isso que a pergunta, ela ressoa no nosso coração: quem eu sou para você? Então ali Jesus faz a pesquisa dizendo:
quem dizem os homens que eu sou? E eles trazem várias ideias ou várias imagens importantes. Olha, uns dizem que você é João Batista, né? João Batista é um grande homem, um grande pregador, um homem extraordinário. Outros dizem que você é Elias, Elias, o maior de todos os profetas de Israel. Falam coisas importantes a respeito de você. E Jesus diz, tá, mas não interessa isso. Eu quero saber você. Quem você acha que eu sou? E aí Pedro responde dizendo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro faz uma síntese de toda a esperança de Israel, desde Abraão, desde Moisés, desde Isaac, desde os primeiros pais, lá no início do povo hebreu, havia a expectativa do Messias, o Messias que viria para libertar Israel. Tu és o Messias. Esse que nós esperávamos, que o povo esperava, é você. É claro que você não é como a gente realmente esperava, porque a gente esperava que o Messias tivesse nascido no palácio, lá em Jerusalém, onde está o trono do rei Davi. Nós esperávamos que ele fosse alguém nascido, né, da corte, um filho de um rei, alguém especial, alguém de berço. Mas você é o Galileu, lá de Nazaré da Galileia, filho de José, de Maria, carpinteiro, gente simples, gente pobre, não é nem da região mais chique de Israel, é da região mais simples, mas tu és o Messias. E depois Pedro faz a profissão de fé, tu és o Filho de Deus. Isso daqui é fundamental. Pedro é aquele que reconhece a verdadeira imagem de Jesus. É ele que sabe. Foi a ele que Deus revelou, foi a ele que Deus deu, foi Pedro que Deus escolheu. E por isso Jesus diz, muito bem, Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O Pai escolheu o seu coração, Pedro, para revelar a verdade. Aí depois Jesus faz algo extraordinário que só a nossa igreja tem e nenhuma outra igreja, por mais santa que ela seja, ela vai ter. Ele diz assim, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse nada a ninguém, porque ainda não era a hora de dizer. Mas chegou a hora de dizer. E a hora de dizer é esta: o Senhor Jesus abriu o céu para nós com a sua morte. A cruz é a chave do céu. E para você entrar neste céu, você vai ter que se submeter humildemente a Pedro, a ele. A igreja de Pedro, a casa de Pedro. Ah, mas eu não gosto de Pedro, eu não gosto da cara dele, eu não vou com a cara dos padres, eu não gosto de freira, eu não gosto de igreja católica, eu não gosto de imagem, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Problema seu, mas para entrar vai ter que vir aqui pedir. Não tem outro jeito. Porque foi a Pedro que ele deu as chaves. E aqui tem um segredo. O evangelho está dito assim, ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então não é uma chave. São pelo menos duas chaves. Santo Tomás de Aquino diz assim que são duas chaves. Na verdade são elas. A palavra, que você tem que escutar a palavra de Deus durante toda a sua vida. É esta palavra que vai revolvendo a terra do seu coração e fazendo o reino de Deus crescer dentro dele. Você tem que escutar a palavra de Deus. E a segunda chave são os sacramentos. Quer entrar no céu? Você tem que viver bem o seu batismo. Você tem que honrar Jesus Eucaristia e lutar para poder comungar. Você tem que honrar o crisma que você recebeu, que é o dom do Espírito Santo, para que você também seja anunciador da palavra de Deus.
Você tem que honrar o sacramento do matrimônio que você recebeu. Gente, hoje em dia é assustador. A gente faz um casamento aqui, eu já fiz nessa igreja aqui tantos casamentos. Não foi 6 meses, daqui a pouco o bendito está lá na secretaria. Padre, eu vim aqui pedir para o senhor fazer a nulidade de matrimônio, que não deu certo meu casamento. Toma vergonha na sua cara. Vai viver solteiro agora para o resto da vida. Você errou, não deu certo, problema seu. Né? Mas não banalizar. Deus deu as chaves a Pedro, mas só que essas chaves elas foram dadas a nós também. E para poder entrar no céu, você vai ter que lutar por elas. Não é à toa que Jesus diz assim, olha, para entrar no céu não é fácil não, viu? É a porta estreita, você tem que lutar, não é facinho não. A gente fala assim, Deus é bom, Deus é misericordioso, vai mandar todo mundo para o céu. Não vai não, tá? Não vai não. Hoje cedo, quando eu estava me preparando para a missa, na primeira missa, essa já é a segunda já, né? Tem mais uma noite. Estava me preparando para a segunda missa, aí coloquei os vídeos ficam passando lá no YouTube, e passou a história de Carlos Acutis. Né? Já ouviram falar de Carlos Acutis? Carlos Acutis é um menino extraordinário. Morreu em 2006, com 13, 14 anos, não me lembro ao certo. Ele morreu de câncer, né? Apareceu uma leucemia fulminante. E o menino morreu assim, de forma terrível. Mas existiam vários momentos da vida dele que Deus mostrou quem ele era. Né? A mãe, antes de ficar grávida, teve um sonho. E no sonho Deus dizia, olha, eu te darei uma grande luz e a luz vai salvar você. E o Carlos Acutis, quando era pequenininho, dizia para ela, para a mãe, mamãe, eu nasci para salvar a senhora, para levar a senhora para o céu. E ele viveu de uma forma extraordinária. Ainda pequenininho, rezava o terço, fazia tudo. Bom, enfim. Mas o que foi que Carlos Acutis descobriu para entrar no céu? Ele descobriu uma autoestrada, que ele chama assim. Uma estrada reta, né, sem erro. E a estrada que ele diz que leva ao céu é a Eucaristia. E ele dá os passos dizendo, olha, para entrar no céu, primeira coisa, participe da missa o máximo que você puder. Se puder ir à missa todos os dias, vá à missa todos os dias. Porque celebrar o grande sacrifício de Cristo Eucarístico é a coisa mais importante da face da terra. Participe da missa todos os dias. Depois, tenha uma profunda devoção pela Virgem Maria. Reze o rosário todos os dias. E o rosário é constituído apenas de 3 mistérios. O Papa São João Paulo II fez um 4º mistério, mistério luminoso, mas é um acréscimo. Os outros que compõem o rosário. Mistério gozoso, doloroso e glorioso. Só esses 3. Reze o rosário todos os dias. Reze quando estiver indo para o trabalho um mistério. Na hora do almoço reze o 2º. À noite antes de dormir reze o 3º. Você já rezou o rosário o dia inteiro. Depois, frequente a igreja e adore Jesus Eucarístico. Quando você entra na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer, por isso tem esses genuflexórios no seu banco aí, é para você se ajoelhar e adorar Cristo Jesus que está aqui, dentro do sacrário. Mas tem gente que chega na igreja e acha que está chegando na feira, né? Conversando, falando com todo mundo, abraçando, batendo papo, e nem se lembra que Jesus está ali dentro do sacrário. Tem uma devoção profunda por Jesus Eucarístico. E a 4ª coisa, ofereça todas as pequenas dores da sua vida. Ofereça o sacrifício diário. Foi contrariado, não gostou de uma coisa? Aceite aquele sacrifício e diga, Jesus, eu te ofereço isso. Recebeu um diagnóstico de uma doença? Quando Carlos Acutis, né, descobriu o câncer, né, chegou o diagnóstico e o médico disse, olha, ele está com leucemia, não tem mais o que fazer. Ele ficou felicíssimo da vida e disse, eu vou morrer, graças a Deus, e eu vou para o céu e vou encontrar Jesus. E nós, quando recebemos qualquer coisa, já nos desesperamos, nos descabelamos, entramos em pânico, porque não temos a fé verdadeira. 4 passos. Participe da Santa Missa.
Tenha devoção a Nossa Senhora, rezando o Santo Rosário. Adore Jesus Eucarístico e faça pequenos sacrifícios. Parece tão simples, mas no dia a dia não é. Mas Ele vai continuar perguntando para você todos os dias. Até o último momento da sua morte, Ele vai continuar perguntando: quem eu sou para você? Se nós tivéssemos a fé de Carlo Acutis ou de tantos outros santos, ou de São Paulo, a gente diria como ele disse hoje na carta aos Romanos. Olha que coisa mais linda essa leitura de hoje. Quem é Cristo? Ele disse: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Jesus vai perguntar todo dia para você: quem eu sou? E um dia você vai ter que chegar e responder: tu és tudo para mim, Jesus. Tudo.